repente, mãe, com Luana Borba. Oi, gente, o tempo passa muito rápido, né? Piscou e a gente já está em agosto de 2025. E sabe o que isso quer dizer? Que o podcast De Repente Mãe está completando 1 ano no ar! E é motivo sim para a gente comemorar. Primeiramente, porque o segmento de podcast está crescendo muito em todo o Brasil e o De Repente Mãe faz parte desse crescimento. Em segundo lugar, porque a gente está desbravando um segmento que existe desde que o mundo é mundo, mas que as pessoas ainda insistem em invisibilizar: a maternidade e os seus desafios. Há 1 ano a gente traz aqui para o De Repente Mãe histórias reais de mães que não têm vergonha nenhuma em falar sobre as suas dores, sobre os seus medos, as suas queixas e também as suas vitórias na criação de um filho. E a gente, nesse episódio de hoje, vai fazer um passeio por esse 1 ano de histórias contadas no DRM. Por exemplo, você se lembra no nosso primeiro episódio da primeira temporada, quando nós conversamos com a Samira? Gente, essa foi a gravidez mais rápida de que eu tive conhecimento. Você acredita que ela descobriu que estava esperando o primeiro filho já quase no fim da gestação? Aí eu comecei a sentir aqui no pé da minha barriga mexer, assim, gente, só quem é mãe que passou e sentiu o bebê mexer que vai entender o que eu tô falando. Olha, eu estava grávida e sabia que estava grávida. E quando a Maria mexeu a primeira vez, eu mandei mensagem pro meu marido. Falei, amor, é o seguinte: ou é gases ou é o bebê mexendo, que eu não sei como é que é. Realmente passa essa dúvida, porque a gente nunca viveu. Sim. Então você na hora ficou na dúvida ou não? Aí eu vi mexendo. E eu senti isso várias vezes em alguns dias. Falei, cara, o que tá acontecendo? Aí eu lembro de pesquisar, de ir no Google, me pesquisar. Cara, isso pode ser gases, pode ser verme. Eu falei, verme se mexe? Eu coloquei aqui no... A pessoa pode sentir verme se mexer? Aí vamos deu lá. avisar pra você, verme, a gente não sente verme se mexendo. Sem dúvida, a gravidez é uma das experiências mais transformadoras na vida de uma mulher. Só que é inevitável também surgir o sentimento de culpa. Na segunda temporada, a Bianca conversou com a gente e contou sobre como ela se sentiu culpada ao perceber que ela estava deixando de se priorizar por causa da chegada do filho. Me conta, você falou que estava na faculdade. Sim. Quando você teve o Lorenzo. Sim. E aí você conseguiu continuar com os estudos ou você teve que interromper? Sim. Pois é, aí veio a minha primeiro baque da culpa, sabe? Foi a primeira vez que eu me vi assim, sem chão. Porque eu acho que até então você é só você. E todas as suas atitudes ali vão trazer consequências só pra você. Quando a gente coloca mais uma pessoa nessa equação, é muito louco. Você que está assistindo, que não seja mãe ainda, não dá para explicar esse sentimento. É só a gente tendo mesmo que a gente consegue entender. É uma extensão de você. Então, eu comecei a pensar. Eu planejei durante toda a gravidez. Eu estava ali, acho que no 7º período da faculdade. Era o finalzinho. Nossa! E eu vi amigas tendo filhos durante o curso e elas voltavam. E o pai ficava no carro e os professores deixavam amamentar. Então já acontecia isso com teus colegas? Sim, eu já tinha visto, me deu força. Eu falei, nossa, eu vou conseguir, vai dar certo. Eu sempre fui muito decidida, assim. Quando eu vi aquele bebezinho, eu entrei em pânico. Eu falei, como que eu vou levar esse bebê para uma sala de aula? Você não conseguiu? E se ele adoecer? Não consegui. Aí, assim, eu esperei 1 mês, 2 meses. E chegou uma hora que eu tive que bater o martelo. Eu falei, vou trancar, porque eu não vou conseguir voltar. E não consegui. E aí você passou quanto tempo fora? Pois é, conversei com meu marido, a gente chegou numa conclusão que eu esperaria 2 anos e voltaria para a faculdade, porque eu acho que esses 2 anos, ainda acho até hoje, que são muito importantes na vida da criança. Eu acho que são muito decisivos, né, esses 2 anos. E aí fiquei esses 2 anos. Só que quando eu voltei, tinham várias outras matérias que eu precisava pagar, né? Então aí que eu quero aproveitar para conversar com você que nos acompanha, que às vezes assim, a minha vida parou por causa dos meus filhos e tá tudo bem. Mas será que tá tudo bem mesmo? Porque às vezes a culpa não é em relação somente aos filhos, mas Sim. culpa em relação ao que a gente tem que abrir mão dos nossos sonhos, da nossa vida enquanto mulher, para poder dar conta Exatamente. da maternidade. Você parou o teu sonho da faculdade por 2 anos, quando voltou, viu que não era mais exatamente como estava. Não. Bateu também essa culpa em ti? Eu acho que o dia mais difícil, que eu me senti mais culpada, assim, por ter me abandonado ali, porque essa sensação que a gente tem de ter se abandonado. Eu falo para as minhas amigas que têm o primeiro filho, eu digo, olha, demora uns 2 anos pra gente voltar pra si mesma.
Parece Gente, que a gente... então eu não voltei, porque a minha tá com 1 ano e meio, por isso que eu não tô... demora uns 2 anos. Parece que a nossa mente tá naquela criança. E depois de uns 2 anos você consegue pensar ali em você de novo. Mas quando eu fui na formatura da minha turma, aquilo ali pra mim foi um baque. Eu vi aquilo e falei, gente, tô perdendo minha vida. Parei no tempo. Todo mundo tá aqui realizado. E ao mesmo tempo, veio uma paz no meu coração. Eu sei hoje, assim, que só pode ser Deus mesmo trazendo essa paz de que eu tava investindo em algo que era eterno ali, que não ia voltar, um tempo que não ia voltar. Foi um investimento, mas no primeiro momento eu tive esse baque, assim, eu me senti perdendo tudo. Não é fácil mesmo. Mas ainda assim, a maternidade está no sonho de muitas mulheres. Só que algumas vezes realizar esse sonho também não é uma tarefa tão simples. Tem gente que leva muitos anos. E foi uma jornada de quanto tempo desde que vocês decidiram fazer esse propósito e batalhar pela vinda do Saulo? Tá. Quase 7 anos. Quase 7 anos, porque a FIV não é barato, né? Mas você passou 7 anos tratando alguma coisa, fazendo namoro programado ou simplesmente vivendo? Não, tentando errado. Até porque, daqui a pouco eu conto como foi para eu fazer essa FIV. Porque quando eu fiz a FIV agora, nessa clínica que conseguiu, foi ela que descobriu onde estava o problema. E onde eu estava? não consegui engravidar. Na endometriose. Puxa vida, ninguém tinha detectado ainda que você tinha endometriose. Ninguém. Então, os médicos que eu procurava, eu procurei vários médicos em Manaus especialistas. E todos iam direto para a FIV. Ah, fez exame, tá bem, tá ovulando e tudo. Vamos para a FIV. E não dava certo. Então, você desembolsar um valor que não é barato, porque os medicamentos são bem mais caros também, e dá errado, você fica assim, desnorteada. Então, vamos lá. Você passou 7 anos tentando. As pessoas fazendo todo tipo de solicitação de exame, ninguém percebeu que você tinha endometriose. Não. Te indicaram um tratamento que é caríssimo, FIV, a fertilização in vitro, que não sai por menos de 30 mil, 50 mil reais é uma média? Mesmo. É verdade. Porque não é só a fertilização em si, é o preparo para você ovular, a medicação que você tem que tomar para se preparar. Aí vem recolher os óvulos, né, fazer a fecundação para depois colocar de novo no teu organismo. Quer dizer, é um processo que demora. E bastante caro. Quando a gente consegue engravidar depois de tantas tentativas, parece até que os cuidados com a gravidez vêm redobrados. Por exemplo, tem cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo, como a musculatura do assoalho pélvico, que é importante você tratar para durante a gravidez, para o parto e para depois do parto. Mas eu confesso que para mim, pelo menos, fazer a fisioterapia do assoalho pélvico foi um grande desafio. E aí ela disse, você pode tirar a sua roupa. E aí ela começou a olhar, e eu aqui tentando, né? Uma amiga minha chamada Stephanie Oriente tinha me falado o quanto é importante fazer a fisioterapia do assoalho pélvico, mas ela não me contou essa parte que eu tô contando pra você. Detalhe. E aí eu falei, gente, eu imaginava que era só aquela história da bola, né? Mas não, você tira a roupa porque ela tem que ver como é que tá a tua musculatura. E como é que a gente sabe se a musculatura tá boa ou não? Fazendo exercícios. E ela resolveu usar o exercício da tesoura. Luana, fecha a tesoura. Tá me entendendo? E eu achei aquilo altamente constrangedor, Carol. Me conta. Tem que ser assim essa primeira vez? Como é que a gente pode já tentar desmistificar isso para as mulheres? Porque, por exemplo, eu sempre tive muito tabu com relação a isso, a sexualidade de uma forma geral. Sim. E aí, quando eu cheguei lá, iludida pela Stephanie, de que era só o exercício na bola, eu nunca imaginei nem que eu ia ter que tirar a roupa. Sim. Então, explica pra gente como é que é esse primeiro contato. Então, eu gosto muito de, nesse primeiro contato, já explicar para os pacientes o que é a musculatura do assoalho pélvico. Porque a gente acaba tendo, como você falou, um tabu, então a gente meio que negligencia essa região, né? Se a gente tem algum problema, a gente acaba deixando pra lá. Então, a primeira coisa que eu faço é explicar, olha, é um músculo como qualquer outro. Você não vai pra academia se exercitar, pegar um peso, malhar. Então, do mesmo jeito que você malha pro seu bíceps, pro seu quadríceps, por exemplo, você tem que malhar pra musculatura do assoalho pélvico. Eu descobri que para muitas mulheres, a fisioterapia do assoalho pélvico pode ser um grande desafio mesmo,
principalmente por causa do preconceito. A questão que a gente luta muito para diferenciar o pompoarismo da fisioterapia pélvica, porque todo mundo acha que fisioterapia pélvica é o pompoar, né? E o pompoarismo, ele nada mais é do que contrair e relaxar, focado na relação sexual. Então, ali para dar mais prazer pro seu parceiro ou para você mesmo. Mas a gente foca muito em falar que a fisioterapia pélvica, ela é mais do que contrair e relaxar. A gente tem um músculo que ele tem que ser capaz de sustentar. A gente tem que ter um músculo que ser capaz de, né, ter uma potência muscular. Então, quando eu espirro, o que eu preciso que a minha musculatura faça? Ela contraia para eu não perder esse xixi. Se eu tô muito apertada para o banheiro e o meu banheiro é longe, eu preciso contrair, sustentar essa contração até chegar no banheiro. Então, não é só contrair, relaxar que você vai estar ali trabalhando essa musculatura. Ninguém fica trabalhando o bíceps só contraindo e relaxando. A gente tem que ter carga, a gente tem que ter séries, repetições. Tudo isso a gente trabalha na fisioterapia pélvica. Nossa, perfeita essa comparação, porque muitas vezes quando você vai para academia você tem toda essa gama de cuidados, mas não tem na hora de um tratamento mais íntimo, digamos assim. Sim, total. Ainda falando em tabus, o De Repente Mãe também tratou sobre a volta do corpo após a gestação para o sexo. Quando é que a gente pode voltar à atividade sexual de forma segura? A gente está pronto para namorar quando a gente tem vontade, né? São alguns tabus que a gente tem que desmistificar. A mulher está liberada pela literatura a partir de 4 semanas pós-parto. Isso eu falo fisicamente, mas e o emocional dessa mulher? Então é antes de terminar o puerpério, né? Antes mesmo, com 4 semanas, ou seja, 30 dias, se você tem o desejo e se não tem nenhuma complicação do teu parto, você está apta para a relação sexual. A grande maioria ultrapassa a barreira de 6 semanas, que é quando finaliza o puerpério para ter a primeira relação. Mas isso independe do tipo de parto? Independe do tipo de parto, 30 dias. Ai, doutora, eu acho que eu demorei mais. Mas não é só você, Luana, eu acredito que a grande maioria que está aqui também ultrapassou até 60 dias, 2 meses, né? Imagina só, qual é a principal complicação de uma relação sexual antes de 30 dias? Infecção. Independente de parto cesáreo ou parto normal, a relação sexual pode propiciar uma infecção intraútero. Então, a gente orienta a guardar pelo menos 30 dias. Agora, a gente estava vendo aqui pelas estatísticas que a maioria das pessoas tem problemas de desejo e na região vaginal, mesmo na hora da relação sexual, de sentir dor. O que é que mais chega ao consultório de queixa? É a relação sexual com dor ou é a falta de libido? A falta de libido, Luana, principalmente para a mulher que amamenta, porque o hormônio da prolactina, ele diminui a testosterona, que é o hormônio do desejo sexual, mas também diminui o estrogênio, que é o hormônio que traz aquele ressecamento vaginal e também influencia na dor na vagina durante a relação sexual. Então, quanto mais progesterona, quanto mais prolactina você tem, maior o teu ressecamento e menor a tua libido. A gente está aqui falando muito de maternidade, mas sabia que tem mulheres que simplesmente não querem viver isso? E aí, tá tudo bem? A tua mãe deixou uma semente em você. Você não tem irmão, você não tem medo dessa finitude? Não, Luana, porque eu acho que a nossa semente a gente pode deixar de várias formas no mundo. E eu acredito que o que eu nasci para fazer é música. Eu amo cantar, eu amo a nossa cultura amazonense, por isso que eu comecei a estudar charango, né? E eu acho que é isso que eu deixo no mundo, assim. Por exemplo, teve uma oportunidade que eu tive ano retrasado de participar do Ópera em Rede. E foi, assim, a primeira vez que eu fiz uma turnê. Foi uma coisa, assim, tão maravilhosa. A gente ia numas escolas no interior, em Manacapuru, em Presidente Figueiredo. E eu senti que aquilo ali era tão significativo para mim, que eu acho, assim... Cara, essas pessoas aqui que eu cantei, que gostaram do que eu fiz aqui, elas nunca vão esquecer de mim. Eu toquei a alma delas profundamente. Então, eu acho que as mães, elas fazem isso com seus filhos, dando todo o seu amor, sua dedicação, como eu pude conhecer e conheço com a minha mãe, que ela é uma mãe maravilhosa, minha mãe. Minha mãe, ela fez de tudo, tudo que ela pôde fazer por mim, ela fez. Então, eu tenho muita gratidão, muito carinho por ela. Só que eu acho que a minha semente que eu vou deixar no mundo é isso, é esse meu propósito, entendeu? De fazer música, de cantar, de tocar charango, de cantar sobre a nossa cultura amazonense, sobre a nossa natureza, coisas que eu tenho muito orgulho de fazer parte, realmente. Sendo mãe ou não sendo mãe, o que a gente não pode esquecer é da mulher que nós somos. Nós precisamos nos amar primeiro para conseguirmos amar os outros. E na segunda temporada, a gente fez uma transformação no De Repente Mãe que mudou de verdade a vida da Thalita. Eu vivia muito do pelo menos.
Pelo menos o pai do meu filho é presente, pelo menos eu tenho um apoio familiar, pelo menos a minha chefa, meu trabalho também me apoiam. É o pelo menos. E a gente não se permite viver o máximo, né? O necessário. Eu estava falando isso com meu marido ontem. Eu digo, amor, será que eu realmente mereço passar por essa transformação? Ele falou, para de te diminuir, para de se rebaixar. Você merece, vai e aproveita. Então a gente se anula, né? A gente invalida que precisa cuidar de si, que a gente precisa se sentir mulher, se ver mulher. A gente se vê muito no papel de mãe e aí vem a culpa da maternidade. Sempre que eu preciso fazer algo, eu penso, meu filho, me perdoa. Eu tô deixando você porque eu preciso fazer isso, mas eu volto. É como se eu estivesse largando o meu filho, o medo de ele sentir minha falta ou de eu sentir falta dele, o medo dele achar que eu estou abandonando. Tudo isso vem junto. Ao longo desse um ano, mais do que histórias, nós acompanhamos vitórias. A Manuela, que na primeira temporada teve a coragem de falar abertamente sobre o luto materno, ao longo desse um ano conseguiu engravidar de novo e deu à luz a linda Clarice. Uma lição de vida para todos nós. Incubar a dor é muito ruim. Tem pessoas, e eu fiz isso um pouco no início, tentando tipo, eu sou forte, né? Não é bom, então tem que viver a dor, tem que buscar muito a Deus, pessoas. É muito difícil você ouvir coisas de pessoas que não passaram por aquilo. É muito difícil, então, cuidado, porque às vezes a pessoa está tentando te ajudar, e eu sei disso, mas ela fala algo que machuca mais, né? Porque ela não passou, então ela fala uma coisa, sei lá, posso dar exemplos? Sim, por favor. Por exemplo, mas logo você tem outro. Tipo, como assim? Como se fosse substituir. Você Como não vai assim? substituir. Não tem nada a ver, tipo... e é mais comum em quem teve aborto. E hoje eu entendo muito isso, que era uma criança, porque a partir do momento que eu comecei a gerar a Estela e a Clarice, já é a minha filha, já é o meu bebê, então a gente já gera expectativas. Em 2024 foi o ápice pra mim. Início de 2024 eu achava que eu já estava bem. Olha aí, 2024 foi ano passado. Eu tive uma revolta assim, é como se tivesse saído tudo. Tava ainda escondido algumas coisas. Então, eu achava que eu já estava bem e tal, e aconteceu 2 gatilhos muito fortes, né? Que acionaram isso. Então, eu fiquei, tipo, 1 mês e meio, assim, achando que eu ia largar tudo. Eu ia largar minha fé, que eu não iria mais conseguir, que... Eu estava muito revoltada. Meu Deus, era uma pressão aqui no peito, eu estava muito revoltada. Ia para a igreja e, assim, sabe, não conseguia adorar, não conseguia louvar, era aquela coisa... E choro e raiva, um negócio assim. Depois disso tudo, Deus mesmo foi... é porque é difícil explicar. Mas Ele mesmo foi me respondendo aos poucos. Eu colocava pra fora. Depois desse dia eu falava, eu tô com muita raiva. As minhas orações eram assim. Eu tô com muita raiva. Você até falar pra você ouvir o que você tá falando. Porque às vezes a gente esconde... E aquilo ecoa de uma outra forma. E quando você bota pra fora, você consegue ter mais clareza sobre aquilo. Você formula melhor aquela dor. E o pai da psicanálise, que é Freud, né? Ele fala isso. A cura, ela vem pelo falar. E é muito louco isso, porque tudo tá conectado. Então, tipo... Você acha que você hoje entende o que aconteceu? Não que eu entenda. A mensagem do que aconteceu? Tipo assim, como eu converso com meu marido. Acontece coisas ruins pra muita gente. Pra pessoas boas, para as pessoas ruins. Acontece coisas ruins para todo mundo. E a diferença é como é que a gente vai lidar com aquilo depois. Ao longo desse um ano foram muitas histórias e principalmente muita emoção que a gente compartilhou aqui com você. Mas não acabou, porque vem muito mais. A gente tem outras temporadas que nós estamos preparando com muito carinho. E quem sabe, você contando a sua história pra gente, vem parar aqui no nosso podcast. Um ano de muita vitória que a gente quer compartilhar com você, porque você faz parte dessa história. Então, se você ainda não nos segue nas redes sociais, não perde mais tempo, que a gente está sempre por lá com uma dica, com uma história, com uma emoção. E se você não é nosso seguidor ainda no YouTube, por exemplo, se inscreve no nosso canal, que a gente sempre tem novidade para você lá também. Para você, para nós, feliz um ano! E
Que venha muito mais! Sacode. Bota tudo. Pô, aí vai jorrar pra tudo. Ah, é? Aí por que tem que jorrar? Não tá mais jorrando. Vai tacar em cima dele.